Eu recebi um desafio da Cristiane, a minha sobrinha. Eu não tinha muito o que fazer. Então, ela recebeu o desafio com o tema Eu Não Me Envergonho do Evangelho. E para falar sobre o Evangelho, eu escolhi aqui João 4, a mulher samaritana, para falar de Jesus. Para falar de Jesus. Eu vou ler o episódio da mulher samaritana. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana que tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, se não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Que Deus abençoe a sua palavra. Nós vemos aqui Jesus falando com a mulher samaritana. Jesus não tinha acepção de pessoas. Nós sabemos que os samaritanos não se davam bem com os judeus. Jesus retornou a Galiléia nessa viagem. Era necessário atravessar a província de Samaria. Deve-se observar que Samaria não era uma necessidade geográfica, mas era uma missão de Jesus, encontrar a mulher samaritana. Quando Jesus foi àquele poço, ele já sabia por que
Ele já sabia o que ele ia encontrar. Ele estava com sede. Por que ele estava com sede? Porque naquela época ele estava como um ser humano, passando sede, passando cansaço, como todos nós. Mas Jesus, ele se esqueceu até das necessidades dele. Hoje, irmãos, a verdade é que nós, às vezes, não queremos esquecer as nossas necessidades em prol da necessidade dos outros. Jesus encontrou aquela mulher e viu a necessidade daquela mulher ser salva. Aquela mulher precisava ser salva. Aquela mulher era uma pecadora. Tanto que ela já tinha tido 5 maridos. E aquele que ela tinha não era dela. E Jesus pede água a ela. E ela não entende por que Jesus estava pedindo água. Se ele não tinha... Como é que ele... Por que se os judeus não se davam bem com o samaritano? E naquela época, a mulher não podia ficar sozinha conversando com o homem. Geralmente não ficava conversando com uma mulher. Mas os discípulos tinham saído. E ela foi procurar. Ela deu atenção a ele. Ele, mais do que nunca, ele mostrou que era Jesus, que era o Salvador. Ele foi ali para salvar aquela mulher que estava necessitada. Nós vemos que quando ele pede água a ela replica. Como é que um judeu vem pedir água ao samaritano? Mas aí ele diz para ela: és tu, porventura, maior do que Jacó? Ela diz para ele. Mas depois, afirmando-lhe Jesus, ele diz: quem beber desta água tornará a ter sede, porque da água normal nós sempre teremos sede outra vez. Mas Jesus aí oferece a ela a água da vida. E ela não entende, ela fica pensando, se ele veio aqui me pedir um copo d'água, como ele vai tirar essa água do poço? Um poço tão fundo. E alguns historiadores, eles dizem que o poço tinha 32 metros de profundidade. Como ele poderia apanhar essa água? De que maneira? Ela não entende. Mas aí ele começa a conversar com ela. E ele começa a explicar que a água que ele queria dar a ela não era uma água normal, era a água da vida. Era a água que traria vida para ela. Olha só, irmãos. Muitas das vezes nós vemos as pessoas necessitando de uma palavra para que essa pessoa possa ser salva, para que essa pessoa tenha uma transformação. E nós não fazemos. Nós não deixamos as nossas necessidades para atender a necessidade do outro. Jesus não fazia acepção de pessoas, ele nunca fez. Jesus sabia qual era a necessidade de cada um, porque ele conhecia o interior de cada um, como ele conhece o nosso interior. Ele sabe aquilo que podemos fazer, aquilo que fazemos, e aquilo que devemos fazer e aquilo que às vezes não fazemos. Irmãos, amigos, todos aqueles que estão me ouvindo, pensem bem nessa passagem, meditem bem, que Jesus veio ao mundo para nos salvar. E ele veio, sofreu por nós, morreu na cruz, ressuscitou e deixou o Espírito Santo para nos consolar, para nos ajudar em tudo aquilo que nós precisamos. E aquela mulher, o interessante é que quando ele falou, e aquela mulher foi ouvindo a voz de Jesus, ela foi acreditando, ela foi realmente percebendo, entendendo que ele era diferente, que ele veio trazer a ela a paz, ele vai trazer a ela a salvação. E ela vai e sai. E depois tem mais uns versículos que nós não lemos, que ela corre, ela aceita aquela água que Jesus está dando,
Irmãos, tanta gente precisando aceitar essa água que Jesus dá, que Jesus oferece, a água da vida. Quantas pessoas precisando, necessitando. E às vezes por falta de uma palavra, essa pessoa morre sem Jesus no coração. E aquela mulher, ela sai e vai falar aos outros o que tinha acontecido, porque ela tinha entendido, aquela mulher estava salva. Jesus só chegou ali, naquele momento, para salvar aquela mulher. A água mesmo ele não bebeu. Ele estava com sede? Com sede ele continuou como ser humano. Mas ele conseguiu aquilo que era o desejo dele. Era salvar aquela mulher. Era dar salvação para ela. Esse é um desafio para cada um de nós. O desafio veio para mim, para eu falar do Evangelho. Não é verdade? Eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me vergonho do Evangelho. Mas isso aqui, essa passagem aqui é um desafio para cada um de nós. Falarmos do amor de Jesus. Falarmos dessa água que Ele dá. Essa água que não mata a nossa sede humanamente, mas que mata a sede do nosso espírito. E nós temos a certeza que lendo essa passagem, que meditando nessa passagem, nós vamos conseguir realmente entender que Jesus, Ele é o nosso Senhor, é Senhor e Salvador da nossa vida. E o que Ele espera de nós é que nós também possamos falar a todas as criaturas que Ele salva, que Ele é o dono da água da vida. Que Deus nos abençoe. E agora eu vou desafiar mais alguns, né? Eu recebi o desafio, quer dizer, eu não posso deixar de desafiar mais alguns, né? Então eu vou desafiar o Wellington Henrique, que foi meu professor e professor da Adenaí de computador. Inclusive, ele não é só professor, ele é pastor. Eu desafio a Lucilene, esposa do Laurendia, e eu desafio o Wellington, o meu sobrinho. O desafio está feito. Quem não conseguir realizar esse desafio, vai ter que dar uma Bíblia de presente, uma Bíblia de estudo. Que Deus abençoe a cada um de vocês.